navegar, né, olhando para frente, olhando a jornada aí que a gente tem, né, nas competências 4.0. Que é aquele spoiler que eu dei aqui, um pouquinho da mochila, né? Porque quando a gente vai para a montanha, né? A mochila é aquilo que a gente... É um peso, então a gente tem que pensar o que a gente está levando que não vai precisar, mas também precisa levar tudo que é essencial. Porque se eu chegar lá no campo base e não tiver o equipamento que eu preciso, porque está nevando, porque está mais frio, porque choveu, e eu não tiver o equipamento correto na minha mochila, eu não vou conseguir seguir para frente. Então, eu tenho que pensar muito no que eu preciso e naquilo que eu já posso largar, que não serve mais. Essa é a analogia que a gente sempre faz, né? E faz todo sentido também na nossa vida como empreendedor, né? Na vida pessoal, entender quais são, né, os instrumentos, né, que a gente tem que carregar, né, os equipamentos aí que a gente tem que carregar, nem sempre são físicos, são muito mentais, muitas vezes, né? Isso que faz realmente muita diferença na jornada. Né? E aí a gente entra um pouco, né, numa primeira aqui, aí vamos interagindo, aí se a gente conseguiu responder já algumas das questões anteriores aí, né, a questão de autoliderança e consciência emocional, né, ela é um ponto fundamental, né, nesse mundo extremamente acelerado, nesse mundo extremamente exigente, que a gente falou, né, gera ansiedade, né, então quanto mais você entende suas reações, né, mais controle você tem sobre elas, né. A gente, na montanha, às vezes a gente se perde e gera-se situações de risco, né? E assim também é quando você está na liderança. Então, às vezes, você toma uma atitude precipitada por um fator emocional que realmente não era aquele melhor. Então, quanto mais você se conhece e você dá esse tempo para se entender, para entender o que te afeta, o que não te afeta, qual o perfil que você trabalha melhor, como que você faz para lidar com aquele que é importante, né, do seu liderado e que talvez não bata com o seu, mas como é que você trabalha isso? Então, se você não se conhecer, não saber quem você é, você não vai conseguir interagir com todos os tipos. Aí você precisa, né, ter algumas questões aqui, né? Quais são os meus valores e minhas crenças, né? A gente carrega isso na nossa vida, né? O que me motiva, o que faz brilhar meus olhos, né? Quais são os meus gatilhos emocionais? Então, se conhecer nesses momentos é fundamental. Eu tive um caso na montanha que não alcançou o cume, né? Que é o grande objetivo, mas porque estava ansioso por chegar lá, né? Então, um gatilho de ansiedade que me bloqueou no momento que a gente ia subir para o campo de altitude, lá mais 5.000 metros, e onde a gente, na verdade, não deixei a Andréia dormir, né? E aí a gente não chegou lá. Ver como uma ação afeta a outra, né? Não foi só ele, como a gente estava junto nessa jornada, então uma reação emocional dele me afetou também. Então, como trabalhar isso? E né? aí o resultado, né, que a gente buscava não foi atingido. Né? Então, isso aí, o que a gente foi fazer? Buscar ferramentas, né, onde a gente conseguisse melhorar, né, esse tipo de coisa, conhecer melhor, entender melhor as reações, né, e a gente traz algumas ferramentas aqui para vocês, né, que são muito poderosas para a gente nessa jornada poder estar se entendendo melhor, conhecendo melhor, né? Nesse caso do Ricardo foi o Mindfulness, né, que ajudou bastante ele entender o momento que ele estava. Por isso, assim, a gente tem ele aqui, né, no último tópico, mas foi o primeiro, né? A gente foi buscar, o que eu preciso me concentrar melhor? Eu preciso olhar meu objetivo, eu preciso realmente estar olhando. E o Mindfulness foi, né, um resultado, né, ou foi um caminho, uma ferramenta que a gente ajudou, que me ajudou, na verdade, né, para controlar um pouco mais essa ansiedade, ficar pensando muito antecipado o que vai acontecer, né? Um dos pontos aqui que a gente fala, né, que é bem rico, né? Então, em algumas situações, anote as suas reações, o que você sentiu, como que você reagiu, né, naquele momento, qual foi o gatilho que disparou, talvez, você ser mais ríspido, você tomar uma decisão precipitada. Isso ajuda você a refletir, né? Ao invés de você ouvir o seu liderado também, você se bloquear para ouvir por questões pessoais ou porque não vem de encontro com os teus valores e crenças. Então, como é que você começa a se abrir para ouvir o que é diferente?
Teste de personalidades ajuda você também a entender um pouquinho melhor, né? Como que você tem e como que você reage, né? Mentoria, coaching também são caminhos, ferramentas bem ricas também para poder ajudar nessa jornada de autoconhecimento, né? Inteligência emocional também é assim, muito legal, né? Assim, de fazer, é legal assim, no sentido de muito rica, né? Porque realmente traz uma visão, um foco maior, né? Daquilo que você está buscando, tira um pouco das distrações, né? Te dá ferramentas, né? Eu acho que o mais importante é a gente, na inteligência emocional, realmente a gente encontrar ferramentas para a gente lidar com aqueles momentos, né, que não é adequado ao nosso posicionamento. Então, assim, é muito importante a gente realmente ter essa lente, né, para dentro da gente, né? É um daqueles pontos que a gente falou lá atrás, né, da complexidade, é realmente a gente se entender, né? E isso, como a gente falou, isso vai mudando, né? Nosso perfil muda ao longo do tempo, com a nossa maturidade, com as nossas experiências, né? Então é importante isso ser uma constante para o líder, né? Um outro ponto, né, da competência 4.0 aqui, né, tomar as decisões baseadas em dados. Então, quanto mais você conhece, né, o negócio em si, aonde você está, o que é importante para você, para o negócio, é mais fácil você tomar decisões, porque aí não é aquela de feeling, né? Você tem realmente um direcional e um porquê você está indo naquele caminho. Exatamente. Então aí entra essa questão dos KPIs, né? Que foram. Quais são os KPIs estratégias? Às vezes a gente vai medir, mas a gente realmente não olha o que medir, né? E o que realmente está conectado com uma decisão, com a minha estratégia de negócio, né? E como eu faço essas métricas se conectarem à operação do negócio, né? Ao marketing, à produção, ao supply, enfim, a toda a operação do negócio. Como que eu faço essa conexão, né, entre os diferentes indicadores de negócio para eu realmente estar tomando as decisões de uma forma mais assertiva, né? E, obviamente, como o meu time toma as decisões, né? Não adianta você estar lá fechado na sala ou em algum lugar seu, enfim, e você simplesmente está empoderado dos dados, né? Todo time precisa estar empoderado dos dados, né? E essas são as ferramentas, né? Então, é importante definir os KPIs claros e mensuráveis de negócio, né? A gente também tem que alinhar com os OKRs, investir né, aqui na capacitação. Mas falando um pouquinho só de voltando a KPI, a gente tinha uma pergunta, né? Referente aos KPIs. Então, o que a gente pensa? Desde life cycle do seu cliente, desde se o foco está mais, você está precisando desenvolver mais um marketing, se você está precisando crescer em vendas. Então, isso tem muito, o KPI que você vai usar tem muito a ver com o seu negócio para você poder tomar a decisão. O momento que você está, o que você quer, aonde você quer crescer, aonde você precisa desenvolver, de acordo com o momento da sua empresa. Sim. Robson, a gente já responde para você, só terminar o conceito da questão da decisão baseada em dados, né? Aí, ó, como a Andrea falou, né? Esses KPIs, esses OKRs, né? São muito importantes para você definir e trabalhar em cima de uma cultura data-driven, né? Uma cultura que realmente seja orientada por dados, né? Investindo em capacitação, buscando ferramentas de visualização, extração dos dados, né? A gente sempre reforça muito aí nos projetos, né, como a gente fala, quais são, né, a qualidade dos dados, as fontes dos dados, né, como trabalha. Então, para tomar as decisões baseadas em dados, é muito importante você ter esse olhar, né, sobre a base de dados que você tem, trabalhar a cultura e definir claros os KPIs, né, de forma consistente para poder viabilizar a análise realmente e olhar, né, da operação com o resultado. Isso vai depender do momento do seu negócio que você definiu para a próxima escalada. Então, varia realmente no momento da empresa e do foco da empresa ou da startup. Sim, exatamente. Aqui vamos trazer aqui a pergunta, né, do Robson, que está aqui.
a questão da manufatura avançada, né, com foco principal em inovação, e exemplos de mercado que não há inovação e se mantém ativos, né? Eu acho que, assim, na verdade, a inovação, ela assim, nunca, nem sempre é um produto novo, né? Nem sempre é uma disruptura, vamos dizer assim, né, de modelos já existentes, né? A inovação, essa empresa que está se mantendo, ela pode estar fazendo dentro do seu processo de negócio, trazendo uma operação mais eficaz, mais efetiva, trabalhando na inovação em redução de custos, né? Em trazendo maior produtividade. Então, isso também faz parte, né, de você trabalhar a inovação. A inovação, ela está, obviamente, disruptiva, onde você vai trabalhar uma dor, vai trazer uma solução inexistente no mercado, enfim, né, mas ela também está no dia a dia da empresa. E a gente vai falar uma dessas competências aqui. Porque ela não é inovação. só tecnológica, né? Então, a gente tem como inovar de outras formas. Então, isso é legal, Robson, que você trouxe, porque é um dos temas aqui das competências, né? A questão da inovação também, né? E acho que a gente vai conseguir, talvez, traduzir um pouquinho isso para você, né? Ana Clara aqui perguntando da cultura data-driven existente, né? Consistente, né? Faz mais sentido ter um setor específico para extração e análise de dados ou aplicar essa metodologia em cada área de empresa? Na verdade, né, como hoje a gente trabalha, né, você não tem um modelo único, né, não é one size fits all, né, você não tem lá o pacote e faça dessa forma, né. Com certeza a cultura, né, a gente trabalha sempre com 4 pilares aí, né, que é a cultura, né, as pessoas, a capacitação, a tecnologia e a governança, né? Assim, nosso framework, né? Ele resume, tem assim, N frameworks no mercado, muito complexos, tal, mas acho que esses 4, né? Cultura, pessoas, a tecnologia e a arquitetura, né? E a governança, eles traduzem muito forte, né? Todos os pontos onde você tem que trabalhar para deixar a cultura mais fortalecida, né? Então, para você trabalhar de forma consistente, desenvolvendo a cultura de data-driven, né, você tem que trabalhar realmente de visão estratégica, né? Trabalhar na estratégia de negócio, a liderança puxando isso. E lembrar que o dado, ele não é de uma área, ele não é de TI. O dado das empresas, a cultura de dados é da empresa inteira, desde o analista, desde o executivo, desde o dono, todos envolvidos são responsáveis pelo dado. E todos têm que falar a mesma linguagem, é um letramento. Então, se o dado A significa A, ele tem que ser o A para todo mundo. Então, você tem que juntar as informações e todo mundo falar a mesma língua. Então, os dados, não importa de onde vai extrair, desde que todos tenham consciência que tem que ser a qualidade do dado é importante e o que significa aquele dado para todos. É um letramento. E tem essa questão da cultura de data-driven, realmente, modelos diferentes de sucesso, com resultado, né, onde você tem uma área central ali trabalhando com os dados e disponibilizando para as diferentes áreas, né, e tem também onde ela é descentralizada, também é de sucesso. Então, depende muito, né, do modelo da empresa, da cultura da empresa, onde ela quer chegar, das ferramentas que estão sendo disponibilizadas. Então, é uma análise muito individualizada, né, que precisa ser feita, mas com certeza são 4 pilares fundamentais aí, né, que a gente falou: cultura, a governança, a tecnologia, a arquitetura, né, e a capacitação, o letramento, né, esse envolvimento de todas as pessoas, tá? Então, assim, não tem uma solução única, não. Tem que ser trabalhado por cada caso mesmo, né? Então, aí, Ana Clara, acho que vamos bater um papo, que esse é um tema que a gente gosta bastante de conversar e de explorar bastante também, tá bom? Outra, passando um pouquinho rápido, já estamos 55 minutos já de conversa aqui. Aqui chegamos, então, na questão da comunicação, né? Que foi a pergunta também, que acho que foi aqui, deixa eu procurar aqui, que eu não lembro agora o nome, mas é aqui da Ana Clara também, né? A estabelecer uma comunicação clara, né? E aqui que a gente fala, né? Que a gente tinha comentado antes, inclusive, né? É comunicar e ouvir, né?
reduz mal-entendidos, amplia a confiança da empresa, né? Da equipe, né? Então, conhecer o perfil de cada membro da equipe, né? Criar cerimônias, né, de comunicação, né, formais e informais dentro da empresa, dentro da startup, onde você toma café, mas se tem a questão mais formal, né? E se perguntar, né? Eu tenho realmente ouvido o meu time, né? Tenho entendido quais são as questões que eles querem trazer, o que está sendo buscado, né? E a Ana Clara falou assim, né? A questão da criação de ambiente, né? Da questão das tarefas, né? Então acho que acaba aqui, né, sendo um pouco disso, né? Dessa questão de você conhecer a equipe, conhecer a personalidade de cada um, como você vai delegar para cada um. Tem gente que não tem maturidade, né, para ter autonomia. É uma realidade, né? Cada pessoa vai ter isso. Então você precisa conhecer o seu colaborador. Às vezes você está trabalhando com desenvolvedor terceirizado, né? Que está fazendo por projeto ali, não é da sua equipe, você não tem aquela relação, vamos dizer assim, né? Direta, né? Então você está terceirizando, você está fazendo por um projeto, né? Então você precisa conhecer. E criar cerimônias, né? Então, tanto formais, né, com as reuniões, quanto as informais também, né? Então, criar momentos mais relaxados para você conhecer as pessoas, para você ouvir, porque as pessoas têm de se falar mais, ou se mostrar mais, ou trazer mais ideias em momentos não tão formais. Então, num café, num encontro, num evento que você crie para o seu time mais relaxado. Então, você começa a ouvir e conhecer. Então, você se conhecendo antes, que a gente já falou isso, você consegue parar para conhecer o outro, para entender o que está acontecendo e fazer essa comunicação one on one, né? Então, semanalmente, senta com um a um do seu time, coloca já na agenda e realmente ouve o que dói, aonde não dói, qual que é a dificuldade que ele está tendo, como é que se importe realmente com o seu liderado. E assim, a questão de feedback também. Então, assim, é lógico, quando você está, e não é só startup, empresas grandes, pequenas e médias, então enfrentam isso. Você está trabalhando anywhere, né? Você tem colaborador em outro país, em outra cidade, outro estado, enfim, você precisa buscar essa aproximação, né? Você precisa buscar essas cerimônias, trabalhar com ele para poder realmente sentir o ambiente dele, né? Isso ajuda você, inclusive, um problema muito sério, é reter talento, né? É fundamental, né, que ele se sinta pertencente à equipe, pertencente àquele propósito que nós vamos ver aqui daqui um pouquinho, né? Isso faz sentido para você reter o talento, para você ter ele perto de você e a comunicação fluir, né, de uma maneira mais clara, engajando, né, todo mundo no objetivo. Isso é o que gera resultado, né? São as pessoas que geram resultado. Pode ter a maior ferramenta do mundo, o maior tudo, mas são as pessoas. Então, esse é um cuidado, essa competência 3 é fundamental também, porque você está falando com as pessoas, né? E na hora de um feedback, não pegue o jeitinho brasileiro, sabe? De ficar enrolando, veja bem, eu acho que, ou então segura coisas que você acha que não tá legal do seu liderado, que você segura e fala, eu não vou falar, é chato, não é. Não, tem que ter uma comunicação clara e tem que ser visto esses pontos que você acha que não tá legal como uma melhoria, trazer soluções. Às vezes é um treinamento, às vezes é uma maneira de ele pensar diferente, tentar entrar nesse contato e também se preparar para ouvir, porque o liderado também vai trazer o que ele acha e o que você também pode melhorar. Então, você está aberta também para receber o feedback de retorno também, que é importante para a evolução. Agora, falando da cultura de inovação, né, que o Robson, se eu não me engano, foi que perguntou aqui, né, em relação à questão da inovação, né, a cultura de inovação, ela é realmente fundamental aqui, né, mesmo que você tenha, pareça não estar inovando, né, algum setor, alguma empresa, né, e a inovação, ela é mais do que incentivar, né, as boas ideias, ela é criar um ambiente que se inspira a criatividade, né? Ter o espírito de colaboração no time,
como trato, né, os erros da equipe também, né? Então, isso é muito da inovação mesmo, né? Nós que vivemos nesse ambiente, nesse ecossistema, sabemos, né? Temos que errar, temos que aprender rápido, temos que agir, mas muitas vezes isso se perde no dia a dia, né? E é fundamental que a gente consiga, né, trazer isso para dentro também de numa visão de startup, né? Então, colocar a inovação como estratégia, né, envolver todos os níveis, né, fazer esse engajamento, criar casos associados aos seus KPIs, então, ou seja, conectar a estratégia aos KPIs e criar cases de inovação onde realmente você vai ver o resultado tangibilizado ali, né? Porque às vezes a inovação fica perdida, né? A gente já viveu projetos e vivenciou em organizações onde a inovação foi desacreditada exatamente por conta disso, né? Promover, né, as cerimônias que gerem colaboração, integração entre diferentes times e diferentes pessoas, né? E a capacitação, ferramentas para prototipagem, né? Isso é importante. E a conexão com ecossistemas, né? Que é fundamental para você poder, né, impulsionar ainda mais, a ter o aprendizado melhor em relação a como fazer a inovação entrar no dia a dia da organização. Participar desses hubs de inovação é muito importante. E sempre lembrar, inovação não é só tecnologia, a tecnologia sim apoia, mas você pode inovar em vários aspectos, em processos, em produto, em serviços, em vários momentos aí da empresa. Exato. Um pouquinho só mais rápido, porque já temos 1h03. Aí, falando um pouco da diversidade, né, e as diferenças também é um tema que traz aí, hoje em dia, muito importante, né? E aí as diferenças têm que ser consideradas como uma questão estratégica de negócio, que ela realmente impulsiona, né, os resultados, com esse engajamento, com impacto social, com inovação, diferentes visões na tomada de decisão, né? Na integração e colaboração, é promovida isso, né? Aqui está um café, diferentes gerações tomando, mas em outros momentos também, né? Como que as pessoas sentem, né, em trazer as visões diferentes, tem segurança para elas se sentem confortáveis para isso, né? Você tem uma liderança aberta para ouvir, né? Que a gente repetidamente vem trazendo isso, né? E que você pode estar aplicando, né? Para fazer, né? Então, coloca já a diversidade como estratégia de negócio, né? Crie momentos de integração, promova o senso de comunidade, né? Para engajamento, né? Aí você imagina as diferentes gerações, né? É um desafio grande, né? Do líder saber disso, entender disso, né? Importante, seja autêntico, né, na comunicação interna e externa, né, porque hoje a autenticidade é o principal e hoje o consumidor está olhando para isso, ele está empoderado, ele está deixando de consumir uma marca, né, por conta de não sentir autenticidade nessa comunicação de diversidade, né, e assim o colaborador também, da equipe também vai sentir isso, ele vai ver, né, quão real, quão autêntico, né, essa capacidade do líder, né, em fomentar a diversidade dentro da empresa, dentro da startup, né? Trabalha essa cultura da diversidade, né? Uma empresa, ela tem que enxergar que essa diversidade é um fator positivo. Então, quanto mais você tiver essas diferenças, mulheres no comando, claro, puxa a sardinha aqui, porque a gente tem uma forma diferente de liderança, que também vai trazer outras vantagens. Então, são todos trabalhos, né, e crenças que trouxeram de antes, que bloqueia um pouco essa diversidade. Então, tem que criar ferramentas junto com a empresa, junto com a RH, junto com a cultura, para quebrar essas barreiras e, sim, somar essa diversidade. Exatamente. E, assim, é o último, mas não é porque é o último na sequência aqui, todos os 6 são muito importantes, né? Liderar com propósito e adaptabilidade, né? Então, que a gente viu nessa acelerada transformação, a resiliência é essencial para você escalar
o seu negócio, né, e gerar resultados, né? E a pergunta é, né, eu tenho um propósito claro, minha empresa tem um propósito claro, começa pela gente, a gente já viu o primeiro lá, né, está muito interligado tudo isso, né? A minha estratégia de operação reflete esse propósito, meu propósito resolve o problema real, né? Então, assim, são questões onde a gente tem que olhar muito forte, né, como a gente transforma, né, o nosso propósito em metas tangíveis, né, como KPI ou KR, né, normalmente a gente traz os indicadores de negócio aqui, agora olhando na visão do propósito, né, a gente realmente está fazendo a jornada, né, satisfazer esse propósito, é o brilho nos olhos, né, criar ciclos de revisão, né, é fundamental para você poder entender e fazer adaptabilidade, né, isso é resiliência, isso é aprendizado, aprendizado rápido, né, que todo líder precisa ter e trazer isso para a sua organização também, né? O importante é essa comunicação, né? Todos têm que saber, não adianta só um saber e depois e tentar gerenciar em cima, não. Tem que ser bem aberto, tem que ser um espaço de escuta ativa, ou seja, ouvir bastante, colaborar e autonomia. Por que esses três? Porque é ouvindo, é trazendo entre eles mesmos, entre os liderados e o líder, que a gente consegue ter esse valor, né? E autonomia em todos os casos. Autonomia condirecional, sempre com o norte do líder. Acho que esses são os seis principais, seis competências mesmo, né? Que são fundamentais hoje para o líder escalar, né, o seu negócio em diferentes estágios, startups em diferentes estágios, as empresas em diferentes tamanhos, diferentes segmentos, né? Isso é um norte mesmo para a gente poder aplicar, né, no nosso dia a dia, né? E a gente trouxe uma visão um pouquinho mais focada nas startups, mas assim, rápido aqui, né? Então, quando a gente fala, né, na autoliderança e consciência emocional, né, nas startups a gente sabe, né, como é tudo, os ciclos são rápidos, né? As decisões, eu preciso escalar, conseguir um investimento, agora eu preciso gerar resultado. Então, as decisões precisam ser muito sábias, né? Que engajem as equipes, que consiga navegar nas incertezas, né? Das diferentes estágios aí, né? Com muita clareza. Porque às vezes você está lá na mesa com o investidor e a ansiedade faz você tomar aquela... assumir alguma coisa que, na verdade, você não deveria ter feito, né? Então, é a ansiedade que te faz fazer isso. Então, é bom se conhecer bem. Nas decisões baseadas também, né? É um diferencial competitivo. Então, assim, aí não é só startup, não é só nos diferentes estágios, mas, obviamente, quando você vai tomar as decisões, os diferentes estágios são importantes, né? Então, no estágio inicial, né, de validação, por exemplo, os indicadores são indicadores de validação, né? Qual o resultado da validação, como que está indo, como que eu estou fazendo ciclos, né, de reaprendizado, né, ágeis para poder ter essas validações rapidamente, já ter um produto mais próximo, né, de ser oferecido no mercado. Analisar o retorno do seu MVP, né, o que deu certo, o que não deu certo, mas baseado em dados e não em feeling. E aí você vai criando diferentes KPIs, não é um KPI que vai acompanhar, né, os estágios, né, das startups aí, são diferentes em cada estágio, KPIs aplicados assertivamente, né, para poder suportar aquele momento da startup. Então é muito importante você analisar realmente qual é o estágio que você está, como você está medindo esse estágio para você poder realmente escalar sustentavelmente, né, sem precisar ficar voltando, né, e de repente num estágio futuro você vê que queimou uma etapa, vamos dizer assim, né. A comunicação clara, né, então muito assertivo no pitch para investidores, na gestão das equipes, na construção da cultura, né? Então, também nos diferentes estágios, quando você está ali no estágio inicial, a construção da cultura é fundamental. Então, o líder precisa estar presente, precisa realmente transmitir essa cultura. Isso gera um engajamento, né? E, principalmente, retém os talentos, né? Que é algo fundamental hoje para a gente poder realmente fazer o negócio rodar.
Treine bastante o pitch para na hora sair certinho. E quando você estiver fazendo na gestão de equipe, ouça o feedback para ver se a comunicação que você imagina que você está trazendo para o seu time, para o seu liderado, realmente é aquilo que ele está entendendo. Porque às vezes a gente fala de uma maneira, acho que as pessoas estão entendendo, mas na verdade não. Então, sempre esse retorno é muito importante para você. A cultura de inovação, né? Como a gente falou, vai falar de inovação na startup, né? É meio chovendo molhado, mas na verdade não, né? Você tem diferentes momentos de inovação também na startup. Então você vai dar visão clara sobre a inovação, né? Ali no primeiro momento dela, né? A processos e indicadores formalizados quando você já está numa etapa mais avançada, e aí você também passa pelo alinhamento à estratégia. Também a inovação, então ela vai também crescendo junto com a startup de acordo com os estágios que ela tem. Só reforçando que não é porque é inovação que ela não precise ter um processo e ela não precisa ter uma visão formalizada, sabe? Você precisa ter uma governança nisso também, mesmo sendo uma startup, sim, mesmo criando algo novo e tá lá naquela loucura focada no produto. Sempre é muito bom focar no processo. Sim. Aí a diversidade, claro, né? Então, assim, principalmente, né, nas etapas iniciais, né, como que você já coloca no início essa questão da diversidade, as diferenças, valorizando isso, então o engajamento, a retenção dos talentos, isso vai gerar muito mais proximidade, né, que conecta com a questão do propósito da adaptabilidade. Então, quando você tem o propósito claro, desde o início, com a sua equipe, você tem essa conexão, né? Você traz as pessoas perto, eles vão se identificar melhor e eles vão olhar aquele primeiro ponto que a gente falou lá. Eu estou buscando um significado para o meu trabalho, para a minha vida. Ele vai conectar com o teu propósito e você vai poder, logicamente, questão de adaptabilidade, mas o propósito ele é único, né? Ele vai seguir, né? Pela vida, né? Do negócio, da startup.